tema da mensagem de hoje: Senhor, faça a terra se alegrar. Se você decorou o tema, Senhor, faça a terra se alegrar, digita para poder ver, eu estou acompanhando aqui, digita para poder ver aí no seu chat de bate-papo ao vivo, que você está repetindo comigo o tema. Vamos lá: Senhor, exclamação, faça a terra se alegrar. O texto está em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 4 e 5, nossa equipe está projetando a versão da NVI. Filipenses 4 e 5 diz assim, lendo no meu texto bíblico, lendo na sua Bíblia, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Agora leia comigo todos juntos: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos pela porção de sua palavra que é lida, e nos abençoe agora na transmissão, ó Deus, deste conteúdo de fé, deste poderoso evangelho, capaz de derrubar fortalezas, capaz de convencer o homem do pecado, ó Deus, da justiça e do juízo, pois esse instrumento que lemos é a sua palavra, e ela é uma revelação, obra, ó Deus, e inspiração do seu Santo Espírito. Que a tua palavra fale, ó Deus, fale com poder e transforme sua igreja. A nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero desafiá-los a voltar ao texto e a se lembrar, não é? Quando as situações se mostram adversas, quando as opiniões se mostram confusas, interpretações dos fatos não se mostram coincidentes, cada um tem uma opinião sobre o que está acontecendo, sobre o que é isto, sobre o que é aquilo, não é? Quando as orientações não são comuns e únicas, são muitas e múltiplas, o que fazer? O apóstolo Paulo alertou a igreja que estava em Filipos claramente sobre o desejo que a igreja tinha de se alegrar, mas não estava conseguindo se alegrar. Por quê? O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta da prisão. Como se alegrar se o pastor da igreja, se o líder da igreja, se o missionário que você enviou está preso? Eles estão tristes, pastor Lucas, tal qual o irmão. O semblante está decaído, eles estão achando, nós estamos sendo derrotados, não é? O nosso homem formiguinha, o nosso superman missionário está na cadeia. Ele não vai mais plantar igreja, ele não vai mais abrir missões, ele não vai poder trazer coisas boas, e está todo mundo triste. Mas de repente Paulo escreve para a igreja e diz: não, é o contrário. Eu estou feliz da minha tribulação, sabe por quê? Eu, quando estava trabalhando, é tanta visita, é tanta oração, é tanta coisa que eu não pude destruir as igrejas. Eu não pude passar algumas orientações importantes sobre culto, sobre a ceia do Senhor, não é? Sobre a vida com Deus, sobre santidade, sobre salvação. E agora que me jogaram aqui, eu estou tendo tempo de sobra. E eu estou produzindo, irmãos. Paulo está feliz, ele está dizendo: Deus nas minhas cadeias tem um propósito. E ele começa então da prisão, enviar as suas cartas, chamadas cartas da prisão, e começa a motivar a igreja a se alegrar. Mas a igreja continua triste. Como se alegrar? Mandaram um homem chamado Epafrodito, levaram uma oferta para Paulo, uma oferta de grande valor, e Epafrodito está doente. Irmãos, a notícia que chega lá é que Epafrodito está morrendo. A igreja: meu Deus, Paulo já está preso, a gente manda um dinheiro para Paulo, ajuda a obra, e quando quem chega lá, chama-se Epafrodito, leva o recurso, o homem adoece. Irmãos, uma doença que o estava levando às portas da morte. A igreja estava triste. Mas aí de repente Paulo percebe a situação da igreja e diz: deixa eu mandar uma carta para os irmãos. E nessa carta eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha, irmãos, deixe a terra se alegrar. Irmãos, faça a igreja se alegrar. Eu tenho uma boa notícia para você. E as boas notícias que o apóstolo Paulo tem, dizendo para a igreja que ela tem um evangelho que ela pode se alegrar e que ela deve compartilhar com o mundo. Este evangelho é o seguinte, preste atenção. Primeiro, anota aí. Paulo está alegre porque a alegria dele estava alicerçada nas suas convicções de quem é Deus e da obra que Deus está fazendo. Preste atenção. Se você perceber, Filipenses capítulo 1, versículo 6, já vai estar no telão em 1 minuto, Filipenses 1, 6, volte 2 folhas na sua Bíblia, e você verá o que Paulo percebe do que é a sua convicção. Filipenses 1, 6, ele diz assim: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Primeira convicção que Paulo tem, traz alegria para ele, sabe qual é? Deus está realizando uma grande obra, e essa obra não parou. Ela não está parada porque eu estou na prisão, ela não está parada nem quando Epafrodito está doente, nem quando a gente acha que ele vai morrer, e nem quando a gente acha que está exposto à morte. Entendeu, Gilson?
O que Paulo está dizendo é que a sua convicção é clara e tão clara de que Deus tem uma obra em andamento. E esta obra começou há tantos anos, né, aqui nesta terra, e só vai terminar quando Cristo completar a obra. Veja, quando Cristo completar a obra. Não sou eu que vou terminar essa obra, eu não conseguiria. Talvez eu não esteja aqui quando essa grande obra toda for concluída, mas o que eu estou dizendo é que Deus está fazendo uma obra, aquele que começou a grande obra e a boa obra é fiel para completá-la. Paulo se refere aqui à obra da salvação de cada um de nós, a salvação que cada crente em Cristo recebeu, mas eu estou vendo a salvação também como uma salvação histórica, um projeto, irmãos, histórico de Deus. Paulo está dizendo, e Paulo vai colocar isso nas suas epístolas, Coríntios, não é? O tempo todo, Romanos, que os propósitos de Deus ao colocar Abraão e Isaque num grande sofrimento tinham um objetivo. O cordeiro no altar de Abraão apontava para Jesus. O que Paulo está dizendo é que Moisés e o seu sofrimento, que Moisés e as pragas que estavam lá no Egito, apontavam como paradigma para um povo que seria liberto do reino das trevas para a sua luz, de um povo que sai da escravidão para Jerusalém celestial. Veja, naquele momento no Egito, estava sendo escrito um projeto, um plano em andamento que apontava para o futuro. As pessoas talvez não soubessem. Elas não compreendiam o que estava acontecendo, mas o que a Bíblia está dizendo é que há um plano em andamento, e Paulo, em Filipenses 1,6, está muito alegre com esse plano. Os profetas e suas revelações estão no plano de Deus, os reinos divididos, mas todo mundo ficou triste, o reino foi dividido, não é? Um povo foi para cá, um povo foi para lá, invadiram Judá, invadiram Jerusalém, invadiram o reino do norte, Israel. Irmãos, Deus estava corrigindo o seu povo, Deus estava colocando em andamento um grande plano para que seu povo pudesse voltar-se para Ele. O que eu estou dizendo é que Paulo compreende, irmãos, a missão de João Batista, aquele pregador solitário, que pregava como uma voz solitária a clamar pelo deserto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. O que Paulo está dizendo é que a vinda de Jesus tem propósito claro e definido, que é para perdão, vida, morte e ressurreição, tudo isso para perdão e remissão e rendição, né? E rendição, né, de cada um de nós a Cristo, por causa dos nossos pecados. Você sabia que o plano de salvação da parte de Deus está em andamento? Ele está. Quer você goste ou não, o plano de salvação da parte de Deus está em andamento, está repercutindo e vai sendo pregado para todos os povos, línguas e nações. Dê uma olhada em Filipenses 2. Quer você goste ou não, considere, o plano de Deus está em andamento. Filipenses 2,12 diz assim, atenção, Filipenses 2,12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, veja o que Paulo diz: ponham, né, a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, verso 12, né? E o verso 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, Filipenses 2, 13, tanto o querer quanto o realizar. O que ele está dizendo? Se for do jeito que você quer, a obra para. Se for com a sua cabeça, não vai. Você no primeiro vento desanima. Você no primeiro cativeiro fica na prisão, entra em depressão e não escreve uma carta. Mas quando você entende o propósito de Deus, você continua operoso e confiante, porque o plano de Deus está em andamento. Ou seja, permitimos e entendemos que Deus opera em nós o quê? O querer e o efetuar. Eu não falo bobagens, porque Deus controla a minha mente. Eu não me posiciono contra o reino de Deus e contra o seu projeto, porque o Espírito Santo está em mim. Ou seja, é Deus operando e trazendo consciência ao apóstolo de que a obra de Deus está em andamento. Segundo lugar, porque o apóstolo Paulo está alegre. Primeiro lugar, porque ele tem consciência de que há uma obra, há um plano em desenvolvimento. Deus está realizando uma obra. Mas o segundo lugar, sua convicção de que Deus tem um plano e propósito, veja, em tudo que acontece. Paulo não vê, ora sim, ora Deus perdeu o controle, ora tem o controle. Ora o Senhor tem a rédea, ora não tem a rédea. Ora Deus está dirigindo, ora não. Não, é o contrário. Paulo tem convicção de que Deus tem um plano em tudo que acontece. Acompanhe Filipenses 1,12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Veja como Paulo percebe Deus, percebe o projeto de Deus e se alegra com isso. Filipenses 1,12 diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, dá uma olhada lá, que as coisas que me aconteceram, Filipenses 1,12, né, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Você diria isso? Minha casa foi inundada, contribuiu para o proveito do Evangelho.
Meu carro foi levado na correnteza, contribuiu para o proveito do Evangelho. Eu estou na prisão por tempo determinado, contribuiu para o proveito do Evangelho. Quando não compreendemos o que é o Evangelho e quem Deus é e sua soberania, a gente murmura, reclama e fica pelos cantos. Mas quando nós sabemos que todas as coisas estão no controle de Deus e tem um propósito, a minha enfermidade vai glorificar a Deus. Amém, irmãos? A minha cura vai glorificar a Deus. Paulo sabe como é, passa a dizer 16 vezes, é isso, pastor Lucas? Mais de 16 vezes, se olharmos os sinônimos. Alegrai-vos, alegrai-vos. Meu Deus, que alegria é essa? Numa masmorra fria, talvez úmida, não é? Cheia de sujeira. Não, irmãos, Paulo está dizendo, Deus tem um plano. E Deus está cumprindo um propósito nessas questões também. Paulo é enfático, lembra Romanos 8, 28? Romanos 8, 28, Paulo é enfático a dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, não é? Todas as coisas concorrem para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, uma prisão, um cárcere, ser visto como uma coisa boa, somente um cristão que possui uma carta como Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6 e versículo 12, vão entender que Deus continua no controle. Que Deus continua realizando uma grande obra e está usando a minha vida e toda a nossa situação ao redor para nos comunicar as verdades. Como Daniel, irmãos, o profeta Daniel foi feliz quando Daniel teve uma compreensão de quem Deus era. Daniel está cativo, levado cativo numa nação que não é sua, num povo que não é seu, estão dizendo um nome que não é o dele, Olha o que Daniel percebe de tudo que está acontecendo. Ele vai dizer, Daniel, capítulo 2, verso 20. Daniel 2, 20 e 22, Daniel diz assim, louvado seja o nome de Deus. Ele diz isso, irmãos. Cativo, tirado dos seus pais, da sua família, mudaram sua comida, sua alimentação. Irmãos, é debaixo de decreto. O homem glorifica e diz, Daniel 2, diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder, a Ele pertence. Irmãos, isso é magnífico. Eu tiro a minha vida como se eu fosse o centro da existência, como se minha dor fosse alguma coisa, e digo, Deus, se tiver que doer para que o mundo saiba que eu sou um ser humano, que doa, Jesus, mas eu louvo o seu nome. O que eu estou vendo aqui são homens de Deus que por suas convicções mudam a história. E ele diz assim, Daniel capítulo 2, versículo 20, ele muda as épocas, 21, ele muda as estações, destrona reis e estabelece. Deus dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas. Veja, irmãos, e a luz habita com ele. Tem gente preocupada, será que o governador vai saber se comportar? Será que o presidente vai saber se comportar numa crise como essa? Será que, irmãos, será que Deus perdeu o controle? Será que Deus não vai colocar uma pessoa e tirar outra quando Ele quiser? Será que Deus não vai mover o mundo e concluir o plano do jeito dele? Vai! Daniel acreditava, irmãos, confiava, profetizou esta palavra, eu creio. Se você está na internet crendo nessa palavra, diga, eu creio. As convicções de Paulo o levavam a dizer à igreja, não se preocupe com o meu cativeiro, não se preocupe com a minha prisão, não chore por mim. Você deve se alegrar comigo e entender, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Jesus está cumprindo um projeto que começou lá no início e vai terminar lá no final. Por favor, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que desabamento de um teto é coisa boa ou ruim, pastor Lucas? Vive, cai um teto de um templo, cai o teto de um templo, é uma coisa boa ou ruim? Você vai dizer assim, muito ruim. Poxa vida, um templo aberto para culto, né? Foi alugado, é muito ruim. Não tem como dizer diferente, eu vou botar lá na minha entrevista, caiu o telhado do templo, vai dizer assim, não matou ninguém, ninguém morreu. Eu vou dizer, mas é ruim, o povo ficou disperso, tem que ou construir de novo, se é alugado tem que devolver o imóvel e ir para outro. Irmãos, é um problema sério. A gente olha para a situação e diz, problemão. Irmãos, isso aconteceu com a nossa igreja, Eu estou falando, irmãos, quando a nossa igreja, no ministério do pastor Duque Policarpo de Carvalho, enfrentou a tal da gripe aqui, foi a primeira vez que surgiu essa gripe com um estrago mundial, né? Nós estamos falando do pastor Duque ter pastoreado de 1917 a 1921, foi pastor dessa igreja. Pastor Duque foi o 6º pastor dessa igreja, o primeiro pastor depois dos estrangeiros, o primeiro nativo a conduzir a igreja. Ele pega uma igreja de 33 membros, está reunido em Santa Cruz. Irmãos, o que acontece no ministério dele?
O mundo todo é exposto numa pandemia que não veio da China, não, veio dos Estados Unidos, viu? Combatendo na China o tempo todo aí. Veio dos Estados Unidos essa pandemia, essa gripe. Fort Riley, Kansas. E quando essa pandemia chega no mundo, irmãos, morrem 17 milhões de pessoas naquela época. 500 milhões de pessoas foram infectadas. O jornal, naquela época, a matéria do jornal, naquela época colocava lá, uma notícia assim, muito triste, de que os cadáveres eram depositados nas ruas. Passava uma carrocinha, levava, os cadáveres eram sepultados fora da cidade, em cova rasa. Pode entrar na internet e ver lá os jornais que circulavam no Brasil naquela época, e a notícia, uma tragédia. O pastor Duque, com grande dificuldade de orientar o rebanho e a igreja sobre essa pandemia, sobre tudo que estava acontecendo, a coisa estava acontecendo, o culto estava acontecendo, os irmãos estão juntos. Na verdade, o nosso livro de Atos registra que a esposa dele, irmã Arnóbia, contraiu a gripe. Né? Contraiu a gripe. Aí eu fico pensando, se você não para o culto, se você não coloca a pessoa em casa, imagina, 33 mesmo, morre todo mundo. Naquela força da epidemia, naquela força da pandemia, não é igual a essa, que ela estava matando mesmo, moço. Matou 25% da população mundial, eu acho, essa conta, né? Eu fiz a conta lá, negócio absurdo. É o que se dizem, não tinham tantos controles estatísticos. Aí eu estou olhando para o nosso pastor Duque Policarpo, está lá tudo funcionando, a igreja, nós estamos falando da nossa igreja, enfrentou essa mesma epidemia. Aí o que acontece? No pico da epidemia, o que aconteceu? O teto da igreja caiu. O templo de Santa Cruz, o teto caiu. Ficamos sem lugar para reunir, pastor Lucas. Qual foi a ordem? Cada um na sua casa adorando a Deus. Olha como Deus faz. Cada um ficou em casa, adorando a Deus. Até que nós pudemos retomar e vir aqui para o nosso terreno, aqui em Campo Grande, e daqui, muitos meses depois, começamos a nos reorganizar e tocar a obra. Até que o pastor Duque Policarpo deixou o ministério e passou o ministério para o pastor Ricardo Pitrowski. Irmãos, olha que situação. Aí você diz, um teto caiu, uma notícia ruim, extremamente ruim. Naquele momento, irmãos, o prédio era alugado, nós devolvemos o prédio porque então não tinha manutenção adequada, foi por isso que caiu, ficamos sem lugar, a pessoa doou um terreno, viemos para cá, a igreja é o que é hoje. E ninguém ficou naquele culto lá, exposto lá, cada um se guardou na sua casa. Irmãos, tempos do Senhor são para nós nos submetermos a Deus. Nossa igreja enfrentou a primeira pandemia e dela saiu vitoriosa, porque ela tinha 32, 33 membros, chegou a 42, cresceu. Quando o pastor Ricardo pegou a igreja, estava maior. Ou seja, a única pessoa que faleceu foi a irmã Arnóbia, esposa do pastor, que faleceu de tuberculose. Ela gerou um filho, faleceu porque estava com tuberculose, e o menino, acho que é o Renato, o nome do bebê, 3 meses depois veio a falecer. Uma tragédia, mas que fora diminuta diante do quadro de tudo aquilo que poderia ter se somado à igreja. Irmãos, quando alguém disser, o telhado de uma igreja caiu, você diz assim, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Deus pode estar fazendo algo maior que eu ainda não estou vendo. Eu vou confiar no Senhor. Outro motivo pelo qual Paulo está convicto, irmãos, e está passando alegria para aquela igreja, é que sua convicção é que Jesus é Senhor da vida e da morte. Irmãos, coisa linda é você andar pela vida sem medo da morte. A morte é um inimigo a ser vencido, é fato, mas para nós já derrotado. Irmãos, tragada foi a morte com a vitória. Então, quando eu saio, pergunto, pastor, o senhor está preocupado? Irmãos, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou resguardado, mas quando eu preciso sair, eu saio. E quando eu precisar agir, eu saio e digo, agora é com o Senhor. Eu não estou aqui nos meus interesses, eu não estou aqui por minha vontade, agora é com Deus. Deus é quem decide. A minha vida está nas mãos de Deus. Paulo tinha tanta convicção sobre isso, irmãos, que quando enfrentou a enfermidade de Epafrodito, disse à igreja, confie no Senhor. Paulo vai dizer, Filipenses 1:21, veja as convicções, como elas fazem diferença para você ficar em depressão e opressão, ou alegre e feliz, e seguro. Paulo diz, Filipenses 1:21-29, aguardo, 20, Paulo é Filipenses 1, de 20 em diante, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora. Ele diz assim, Cristo será engrandecido em meu corpo. Ele diz assim, quer pela vida, quer pela morte. Paulo não tem medo do cativeiro, não. Fechado ali, talvez num lugar sem circulação. Não tenho medo, não. O Senhor vai ser glorificado na minha vida ou na minha morte. Irmãos, olha o versículo 21, Filipenses 1:21. Olha o que ele diz. Porque para mim o viver é Cristo. E o que mais, irmãos? Morrer é lucro. Então a gente pode continuar vivendo, pode continuar existindo, pode continuar se alegrando, pode continuar confiante, porque não importa o que aconteça.
A nossa cidadania, versículo 27, será exercida de forma digna, porque o Evangelho de Cristo é poderoso. Eu posso glorificar, irmãos, porque se um pastor nosso sair e fizer um sepultamento e contrair o mal e vier a partir, eu posso dizer: combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou o quê? A fé. Nós viveremos em total e absoluta confiança no Senhor. Quando você não sabe que Deus está executando um plano, você se desespera. Mas quando você sabe que Deus tem um plano e que você é parte dele, você confia. Só confia. Eu confio no Senhor. Segundo lugar, irmãos, de onde vem a alegria de Paulo, além das suas convicções? Falamos sobre convicções, não é? Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus tem um plano em andamento, tudo que acontece está no controle de Deus, a minha vida e a minha morte agora pouco importam, Deus é Senhor da vida e da morte. Convicções. Quando convicções são convicções, nós podemos caminhar. Mal nos atinge, mas nós não nos abalamos, a enfermidade chega, mas a gente continua ali nas mãos do Senhor e segue vitorioso. Esse é o nosso Deus. Por isso o recado às nações hoje: quer se alegrar, tenha conosco as mesmas convicções do apóstolo Paulo. Segundo lugar, a alegria de Paulo está alicerçada na sua forma de se relacionar com Deus e com as pessoas. Agora diz muito, irmãos, Paulo, a respeito de quem nós somos na relação com Deus e com as pessoas. Dá uma olhada em Filipenses capítulo 4, versículo 6, e veja como Paulo se relacionava com Deus. Quando a ansiedade, o medo ou a inquietude chegavam, Paulo diz o que ele tem que fazer: eu vou suplicar e vou orar, vou levar meus pedidos em oração e súplica a Deus. Crente, quer se alegrar no Senhor, não fique ansioso, aprenda a orar e suplicar. Oração é oração mesmo. Orar com piedade, com devoção, crendo que Deus está ouvindo, porque tem oração e tem oração. Alguém pergunta: pastor, qual é a diferença de oração, súplica e intercessão? Tem diferença. Tem oração que não é oração, irmãos. A gente chega no almoço, está com fome: Senhor, eu te agradeço pelo pão, amém. Ué, o almoço levou uns 50 minutos para fazer. A esposa lá, ficou lá com o seu roupão todo quente no fogão, fazendo aquela comida. Cortaram verdura, legume, prepararam. E o sujeito tem que: não, amém, obrigado. A oração do almoço é: o Senhor de tudo sabe, ó glória. Ué, não pode agradecer? Não pode louvar? Irmãos, as pessoas estão passando fome pelo mundo, você não pode orar por eles? O que eu entendo hoje é que nós não sabemos mais orar. Nós não temos intimidade, profundidade com o Senhor. Nossa casa ontem recebi o Rodrigo lá, por um assunto particular, me lembro, para cortar uma pizza, que passou até do tempo, né, Jé? Passou até do tempo, parecia um biscoito. Estou contando logo para todo mundo saber. Quando eu comi aquele biscoito, orei, glorifiquei, digo: biscoito maravilhoso. Deus é bom. Primeiro dia que o Rodrigo foi na minha casa, comeu biscoito. A primeira estava boa, teve a primeira. Eu estou omitindo, irmãos, não estou mentindo. Irmãos, eu posso olhar na minha relação com Deus e dizer: Senhor, eu agradeço. Agora você pergunta: pastor, por que a oração é importante? Carlos Fernando, por que a oração é importante? Vou dar um exemplo para você. Você está numa situação difícil, tem um bandido no seu quintal, você liga para a polícia. Aí chega, chega a sirene. Aí você está no telefone, já está ouvindo a sirene. Aí você: ufa, a polícia o quê? Chegou, não é assim? Você está chegando na sua casa está pegando fogo, chamou lá o bombeiro, né? Chama o Cias. Ô Cias, está na internet aí, né, Cias? Chama o Cias. Aí você está lá no telefone, ele contando sobre o fogo e tal, no celular, e que o fogo daqui a pouco vem, Aí você: o bombeiro chegou. Você está lá na Avenida Brasil e tal, o carro furou o pneu e tal, você está troca, não toca, o pneu não sai, liga para o reboque, chama o seguro. Aí quando você olha lá atrás, vem aquele reboque branco, né? Do patrocinador do sermão, Porto Seguro, ou qualquer outro que você queira, né? Porto Marine, manda o patrocínio depois do sermão. Você olha para aquele camarada chegando com o reboque e diz: aleluia, o reboque chegou. Paulo está dizendo para você ficar calmo, porque você já ligou para Deus, já falou com Deus, fique calmo, o socorro está chegando. Se a polícia atende, se o bombeiro atende, se o reboque chega, irmãos, Deus não tarda. Quando você ora, quando você clama, quando você se ajoelha, quando você pede, fique calmo. Você falou com o dono do universo. Não é um presidente que ainda vai publicar um decreto, não é um governador que pode ter uma ideia. Não, o Senhor do universo está dizendo: fique calmo, porque você bateu, vai se abrir. Você pediu, eu vou te dar. Quando eu olho para um texto como esse, tem como eu ficar em casa fechado e emburrado? Deus está nesse negócio. Eu posso orar, eu posso clamar e Deus vai responder. Fique calmo, Deus está cuidando de você. A segunda coisa que eu posso afirmar para você nesta manhã:
Paulo sempre foi zeloso e espiritual no trato com as pessoas. Veja, ele tem suas convicções, ele tem um relacionamento com Deus que lhe possibilita vencer o medo e a ansiedade, mas ele também tem zelo no trato com as pessoas. Isso é muito importante, porque, irmãos, quando a gente não sabe se relacionar, o relacionamento estraga a nossa saúde física, espiritual e emocional. O que uma pessoa escreve numa rede social ou diz sobre nós afeta, e o que nós fazemos na direção das pessoas afetam as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por quem, irmãos? Por todos. O que Paulo está dizendo, pastor Lucas? O jeito com que você ama afeta as pessoas, alcança as pessoas. O jeito com que você ama transforma as pessoas. Agora pensa comigo. Ninguém aguenta gente chata, não. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta gente surtada no seu ouvido o dia inteiro. O cara só fala bobagem. Você entra no grupo lá de WhatsApp das mulheres, lá dos homens, né? Das crianças, não sei lá, para não ser muito aqui claro, mas tinha que ser mais claro. E o surtado está lá. Está lá o surtado. O chato está lá. O cara só fala bobagem. O cara não tem a coragem de abrir a Bíblia e de encontrar uma palavra de esperança. O sujeito não tem fé e consegue enfraquecer a fé de todo mundo. Eu estou pedindo para você que é líder do grupo, tire esse sujeito do grupo, bloqueia, está surtado. Devia estar cheio do Espírito Santo, convertido, está mandando coisa dele, pessoal. É engraçado que o sujeito entra e não fala com ninguém. Ele fala, é o mundo do Bob Esponja, sei lá, a bolha do Bob Esponja. O cara só olha para ele. Eu li isso, eu aquilo. Ele não entra no grupo, irmã fulana, você está bem? Irmão fulano, você está bem? Ô irmão, estou orando por você, tem lá um negócio, ele bota um troço que ele viu, que ele achou. Ninguém aguenta gente assim. Precisamos nos relacionar com as pessoas com o sentido de cuidado, de amor, de carinho, de afeto. As pessoas estão precisando de socorro e não sou eu aqui o terrorista das Arábias, sei lá de onde, não é, que vai estragar a vida das pessoas, não. Eu preciso abençoar as pessoas. Deus tem um plano. Por isso o apóstolo então vai dizer como você deve se relacionar com as pessoas. Irmãos, só o que é bom, versículo 8, Filipenses 4:8, só o que é verdade. Irmãos, negócio de que estão multando idoso na rua, é mentira, não divulga não. Você não tem o trabalho de procurar, não tem o trabalho. Aí está lá o pessoal achando que quem está vai ser multado, embora eu acho que devia ser, porque não devia estar andando na rua, mas é mentira, não propaga. Irmãos, guarda, tem informação que chegou, é só sua. É hora de compartilhar a palavra de Deus. Grava um áudio, faz uma oração pelas pessoas, chama pelo nome das pessoas, declara bênção, vai lá, irmão fulano, irmã fulana desse grupo, abençoa, grava um áudio lá e para de mandar bobagem. É tempo de reclusão, de ficar em casa e de fazer com que o evangelho chegue, porque ninguém aguenta. Eu não aguento. O senhor pastor, o senhor viu? Não vi não. O senhor está sabendo? Estou sabendo não. Eu não aguento. Eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu produzo devocionais matinais, eu mando para as pessoas, eu procuro me encher das coisas boas de Deus, porque a sabedoria vem do alto, irmãos. Ela não está na CNN, na CBN, não sei lá o que mais, ela está notícia. Nós vamos nos encher daquilo que desce do céu e alimenta o homem. Como Paulo foi precioso ao ensinar a igreja. Fique calmo, igreja, já falou com Deus, desfrute da paz, mas por favor, seja zeloso, sim, seja zeloso no trato com as pessoas. E eu vou terminar o sermão, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, por que Paulo estava alegre? Suas convicções, lembra? Deus tem um plano em andamento através de Jesus, salvação. Deus tem um propósito em todas as coisas, até na minha prisão ou na enfermidade, ou num teto que cai, Deus tem um propósito. Segundo lugar, irmãos, Deus tem também para nós, Paulo tem também a sua alegria em Deus, porque ele tinha uma maneira especial de se relacionar com Deus. Ele orava em súplicas e orações, né? Orações e súplicas, e ele sabia que Deus estava ouvindo. Isso tranquilizava. Eu já liguei, eu já falei com a pessoa mais importante do mundo, e ele vai cuidar de mim. E o segundo motivo porque ele podia ter alegria, irmãos, é porque ele só tinha no coração coisas boas. E era isso que ele passava para as pessoas. Você não encontra na carta de Paulo fake news, foto, dado errado, estatística errada. Você não encontra nada. Você só encontra nas cartas de Paulo. Se Paulo tivesse WhatsApp hoje, Facebook, você só ia encontrar, irmãos, coisas boas. Justo, reto, alto, verdadeiro, santo, puro e bom. Porque Paulo se encheu de Deus. Ao terminar essa mensagem, em último lugar, toma nota, igreja. Paulo recomenda à igreja se alegrar. Porque a alegria de Paulo é fruto de sua obediência. Pastor, não entendi. Eu vou explicar, tenha calma.
De onde vem a alegria de Paulo? Ela é fruto de sua obediência. Paulo decidiu viver em total submissão e obediência ao Senhor. Paulo já sabia que todas as coisas concorrem para o bem. E Paulo sabia que todos os mandamentos, todas as ordenanças, todos os princípios de Deus para o homem são para o bem do homem. Paulo está resgatando nossa prática de obediência como uma questão fundamental para ter paz com Deus e sair desse conflito com Deus. Para de ficar em conflito com Deus, né? Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Para de ficar em conflito com Deus. Observa, a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem? O que me ama. Eu me lembro em Êxodo 12, que naquela noite ia passar pelo Egito um anjo de morte. Um anjo de morte. Deus naquele dia fez um memorial com o povo e disse, para vocês se lembrarem, que a morte ficou lá fora matando o povo. Eu estou colocando vocês dentro de casa e pedindo para vocês marcarem a porta com sangue. Irmãos, a ordem foi tão simples. Era imolar um cordeiro, marcar a verga da porta com sangue e durante a noite participar do cordeiro. Amém, irmãos? Não era para sair e tirar selfie com o anjo da morte, não. Não era para sair e fazer um vídeo sobre tudo que estava acontecendo lá no pátio do Egito, não. Era para ficar em casa, com a porta no sangue, e imolando o cordeiro, comendo do cordeiro e aguardando a hora que Deus mandasse partir. Um princípio simples, sabe, vive de obediência. Paulo está resgatando isso aqui. Êxodo capítulo 12, versículo 22 diz, toma um molho de sopa, molha de sangue, passa na porta, fica em casa. Veja, por exemplo, quando Moisés estendeu a mão do céu e pediu lá aquela questão para escurecer e houve uma grande escuridão. Veja Êxodo 10, 23. Os israelitas tinham luz. Por quê? Princípio da obediência. Tem gente aí fora, irmãos, nas trevas. Você está seguro em obediência debaixo da luz. Êxodo 10, 22 e 23. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Abra comigo Isaías 26, versículos de 1 a 4. Eu vou terminar o sermão agora. Isaías 26, de 1 a 4, diz assim: naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Aí veja, tu guardarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme em ti. Por quê? Porque confia em ti. Aí Isaías 26, 4 vai dizer, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Já pensou como esse texto é bonito? Já pensou coisa linda? Agora, como é que o pessoal tomava posse desse texto? Deixa eu colocar para você o contexto. Como é que essa posse dessa paz, como é que essa posse dessa confiança, não é, de estar guardado em paz e confiar no Senhor, Isaías 26, de 1 a 4, tomaram a mente do povo e o povo tomou posse de uma orientação simples. Dá uma olhada, vamos seguir a partir do versículo de número 26, Isaías 26, 3, eu vou repetir. Isaías 26, 3 diz assim, primeiro, tu conservarás em paz, vou pegar o contexto para aplicar com Paulo. Isaías 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está o quê? Firme em ti, está lá a mente. O que Paulo diz sobre paz e mente? Você conseguiu entender como Paulo entendeu o Evangelho? Paulo diz assim, não é? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente. Olha a conexão aqui. Ele diz assim, Isaías, tu conserva em paz aquele cuja mente está em ti. Entendeu por que o indivíduo tem paz? A mente dele está no Senhor, está lá, Isaías 26. O motivo de eu ter paz é que meu pensamento é Deus, minha vontade é Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, por isso eu tenho paz. Paulo não estava enganado ao dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Porque Isaías já, e esses são os livros que Paulo deve ter lido, é aqui que Paulo busca inspiração, dizia, só sente seguro, só sente paz, só se sente guardado aquele cuja mente está no Senhor. Então, aplicando, você pergunta, como é que eu acesso isso? Vamos pegar a partir de Isaías 26, não é? Isaías 26, 8, diz assim, também no caminho das duas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Isaías 26, 8 diz, estamos trilhando o caminho dos teus juízos,
estamos trilhando o caminho dos teus decretos, nós observamos o caminho de tuas, palavras da NVI, ordenanças. Quando a ordem é boa, eu obedeço. Quando eu obedeço, eu não tenho juízo sobre mim, porque na verdade eu estou em obediência. Versículo em diante diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem? O que me ama. Agora pega o versículo 9 de Isaías 26, vamos lá. Isaías 26, 9 diz assim: a minha alma suspira por ti, durante dia e noite, logo cedo meu espírito por ti anseia. Quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem o quê? Justiça. Está aí, irmãos, Isaías 26, 9. Olha lá: havendo os teus juízos na terra, os moradores aprenderão justiça. Se tem amor, eles encontram Cristo perto. Se tem decretos e juízos, e gente observando os mandamentos, o povo aprende, viu? Justiça. Nós estamos dando o sinal certo, Carlos Fernando, para o povo. Quando alguém cumpre uma ordenança, guarda o princípio, passa um sinal certo para as pessoas. Aí você pergunta: por que você está dizendo isso? Porque é a observância do juízo, é a observância da justiça, é a observância do decreto, é o cumprimento da ordenança que traz paz à pessoa. Aí qual foi a ordem? Versículo 20, tinha uma ordem simples. Qual era a ordem? Vá, meu povo, fique no seu quarto. Isaías 26, 20, fique no seu quarto, tranque a porta. A ordem era simples, e fica aguardando. Eu estou corrigindo todo mundo lá fora. Irmãos, eu estou corrigindo todo mundo lá fora, mas você aí dentro vai ter paz. Observa o ensino, observa o decreto, leia Isaías 26, irmãos, até o 21, o último versículo, e você vai entender que o mundo está desobedecendo, que o mundo está fora das ordenanças, ninguém quer guardar mandamento, ninguém quer observar a lei, ninguém quer fazer nada, o mundo é uma zona, o cristão não é. O cristão olha para um texto sagrado e diz: a minha mente está em paz, porque o meu coração está cativo no Senhor. Ao terminar essa palavra, você diz: pastor, a gente está correndo perigo de contaminação há muito tempo, não é de hoje não. Eu vou terminar com Mateus capítulo 15, vamos lá? Mateus capítulo 15, versículo 11, a gente termina o sermão. Mateus 15, 11, eu vou terminar o sermão com esta palavra: a minha igreja. Você está correndo risco de contaminação há muito tempo. Como que você vai fugir da contaminação? Eu vou dar um recado para você. É simples, meu irmão. É simples e poderoso. Guarda esse recado e passa para seus amigos esse canal de mensagem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Preste atenção. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Pega o 17, por favor. 17 em diante. Ainda que não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre é lançado fora, você não sabe disso? Entrou pela boca, o corpo lança fora. Mas o que sai da boca, do coração, isso contamina o quê? O homem. Vamos em frente. Porque do coração procede o quê, irmãos? Eu só tenho paz se o meu pensamento está em Deus. Eu só não me contamino se as ordenanças de Deus e seus juízos estão sobre a minha vida. Porque do coração procedem maus pensamentos. Olha como Paulo sabia o que estava escrevendo à igreja de Filipos sobre a alegria. Ele diz: por quê? De onde vem a contaminação, irmãos? Atenção. O que contamina o homem? De onde vem? Morte. Qual é a ordenança? Não. Aí pega um filho desobediente, sai, vira vetor, vai para casa, abraça, beija o pai de 90 anos. O pai morreu. Era para fazer o mandamento cumprido. Não quer observar. Está na Bíblia: não matarás. Mas ele não quer saber. Ele tem seus 20 anos, né? 25. Chega em casa, pega os idosos dele, abraça, beija, dá cafunga. E pode ser um vetor de 14 dias que está nele, e ele vai matar os velhinhos dele. A Bíblia diz: por que não foi questão de lavar a mão que resolveu o problema? É porque ele não observa mandamento nenhum. Tem mandamento na Bíblia sobre não matar, tem um princípio sobre cuidado, sobre zelar, sobre botar o idoso em proteção, mas o indivíduo não observa nada, irmãos. A Bíblia diz que contamina o homem? Adultério. Contamina mesmo. Vai ver aí HIV e tudo mais que está por aí. Irmãos, contamina mesmo. Prostituição, não contamina não, Cachorro? Irmãos, contamina não? Está lá. Furto, qual é a ordenança? Não o quê? Furtarás. Paulo está dizendo que quando a ordem é boa e obedecida, a paz reina. Quando a ordem é dada e os princípios são cumpridos, Deus está pedindo e está dizendo: mente cativa em mim e paz, porque eu estou mandando. E se você faz o que eu estou mandando, tudo certo. Aí está lá: não dirás falso testemunho. Está na Bíblia. Mandamento ou não é, gente? Sim ou não? Mandamento. E o sujeito está lá botando mentira na internet. Não dê falso testemunho.
Tudo isso, entenda agora, contamina o homem. Pode não ser um perdigoto, irmãos, pode não ser uma gotícula de saliva, mas pode ser um homicídio, um adultério, prostituição, furto e um falso testemunho, e blasfêmias. Tudo isso vai matar o homem, porque é isso que contamina o homem. Querido, quer ser abençoado? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus te abençoe com esta palavra. A equipe vai poder tentar depois guardar essa palavra no nosso sermão e vai colocar na internet para todo mundo ler, ouvir, e quem puder ouvir e duplicar essa mensagem, duplique. Porque, irmãos, falta no mundo hoje uma questão de submissão e de obediência. Porque se guardamos e observamos mandamentos simples, ordenanças simples, mostramos como estamos preocupados e como queremos ver mudanças em nosso dia atual. Termino o sermão dizendo: quando a obediência é observada, significa que você crê na eficácia da ordem. Repito, quando a obediência é observada, significa que você crê na eficácia da ordem. Traduzindo, quando você faz o que foi ordenado, significa que você acredita na ordem que lhe foi dada. Que Deus te abençoe com obediência e submissão, com humildade e mansidão, com observação de tudo aquilo que Deus tem transmitido à sua igreja. Seu lar está guardado, seu lar está protegido, sua casa é abençoada em nome de Jesus. Que para tanto o Senhor te abençoe. Vamos